Olá, pessoal. Meu nome é Alana e essa é a Camila. Nós somos estagiárias do curso de Letras de Sinop, ou pela Unemate de Sinop. Estamos realizando nosso segundo estágio, que é o de Literatura, e estaremos trabalhando com vocês a poesia modernista, né, Camila? Exatamente, Alana. Olá a todos e a todas. Antes da gente entrar nesse tema do modernismo, eu queria mostrar esse questionamento. O que o suicídio no Rio de Janeiro e o atentado nos Estados Unidos têm em comum? Para ilustrar essa questão, vamos mostrar algumas notícias e imagens de acontecimentos históricos. Com isso, nós temos aqui do lado esquerdo essas imagens, essas notícias. Teria sido um suicídio? Na Lagoa Rodrigo de Freitas, João Gostoso desapareceu no mar à procura de um cadáver. Do lado direito, nós temos imagens da destruição e das vítimas de um atentado terrorista a uma igreja nos Estados Unidos, em Birmingham, Alabama, uma igreja frequentada pela comunidade negra. E com isso, nós iniciamos a Semana de Arte Moderna de 1922, que foi um movimento muito importante, cultural e brasileiro, que iniciou-se em São Paulo, com artistas plásticos e com intelectuais. Com isso, nós temos a Anita Malfatti, que traz a sua obra O Homem Amarelo de 1917 e que abre a Semana de Arte Moderna e revolucionando o contexto brasileiro. Uhum. E o modernismo, ele se deu em três fases, né? Teve a primeira, a segunda, a terceira geração. E nós vamos focar aqui na nossa aula na geração de 30, ou segunda geração. Então, segunda fase do modernismo ou geração de 30. Um pouquinho do contexto histórico. Essa era uma época pós-Primeira Guerra, pós-queda da Bolsa de Nova York. A sociedade era mais urbana, mais industrializada. Acontecia isso tanto no Brasil quanto no mundo. Vários regimes totalitários estavam começando a surgir, né? Tanto que surgiu nessa época o nazismo. E no Brasil estava acabando a República Velha, a política do café com leite estava chegando ao fim. E com isso também a Revolução de 30 trouxe uma mudança na política, né? E trouxe o Estado Novo e Getúlio Vargas tornou-se presidente. Agora também vamos falar um pouquinho sobre as características e temas da poesia da segunda geração modernista. São versos livres e brancos, né? Possuíam, em sua maioria, não todos, mas em sua maioria, versos livres e brancos, ou seja, não havia rima ou metrificação, né? Os poemas não precisavam sempre ter o mesmo número de sílabas nas linhas. A linguagem era mais simples, mais parecida com a fala. Utilização de ironia e humor, em alguns casos. Quanto aos temas, eram comuns temas cotidianos, temas de retratação da realidade, falar de sentimentos como amor, morte, tristeza, solidão, existência, o eu e o mundo, como eles se relacionavam, e também havia o início da denúncia social e retratação da vida nordestina na poesia. Trouxemos aqui um exemplo que traz bastante dos elementos que configuram a segunda geração modernista. A Lana vai ler para a gente o Congresso Internacional do Medo de Carlos Drummond de Andrade. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos marés, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Então, quanto à estrutura, a gente vê aqui versos brancos, ou seja, eles não têm rima, e versos livres, pois não tem métrica. Então, a gente vê aqui, eles não rimam entre eles não possuem o mesmo número de sílabas em cada linha. Quanto ao tema, a gente vê o tema social e histórico, traz aqui, se refere a alguns elementos, por exemplo, soldados, remete à guerra, ditadores, ao novo tipo de política que estava surgindo, e então tudo isso tem um pouco a ver com aquele contexto histórico. Agora vamos passar um pouquinho pelos principais poetas da segunda fase do modernismo. Com isso, temos o Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Murilo Mendes, Jorge de Lima e Vinícius de Moraes.
Assim, nós destacaremos 2 poemas dessa fase, mas antes precisaremos falar um pouco sobre a intertextualidade, pois é um fenômeno que liga esses poemas. Chamamos de intertextualidade o diálogo que ocorre entre dois textos diferentes, quando um faz referência ao outro, como podemos perceber na imagem, o quadro de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e Mônica Lisa, de Maurício de Souza. O que ocorre? Uma releitura. Maurício de Souza faz uma releitura do quadro original da Mona Lisa, que é o que vai ocorrer nos poemas que nós estaremos mostrando para vocês. Com isso, nós temos o Manuel Bandeira, que é o autor desse poema tirado de uma notícia de jornal. Manuel Bandeira foi escritor e poeta e professor de literatura, e ele é um brasileiro. Vou ler o poema para vocês. João Gostoso era carregador de feira, livre, e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois, se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Num primeiro momento, nós podemos observar que acontece num espaço indeterminado, barraco sem número, localizado no Morro da Babilônia. O Morro da Babilônia é um lugar alto e pobre, se contrapõe com outro lugar, que é a Lagoa Rodrigo de Freitas, um lugar de riqueza. E é importante ressaltar, gostaria que vocês refletissem, quem é João Gostoso? Qual é a cor dele? Qual é a classe social dele? O que vocês conseguem pensar sobre isso, né, Camila? Exatamente, Alana. E inspirado nesse poema, tirado de uma notícia de jornal, outro escritor, que não é brasileiro, também escreveu um poema inspirado numa notícia de jornal. Jorge Barbosa, cabo-verdiano, escreveu esse poema fazendo, de certa forma, uma releitura, fazendo essa intertextualidade com o poema retirado numa notícia de jornal. E aqui, o autor, ele vai tratar de uma temática social também. Eu vou ler o poema para vocês. Ocorrência em Birmingham. John de Birmingham, Alabama, USA. Entrou na tabacaria. Foi insultado, soqueado, expulso. Na rua, o polícia espancou, derrubou, cuspiu, prendeu o desordeiro. Negro safado. Então, como a gente vê aqui, ele apresenta aquelas características, né? Ele não tem rima, não tem o mesmo número de sílabas. E o mais importante aqui não é a forma, é sim o tema. Olha o tema que ele traz aqui. Esse tema de racismo e segregação está muito relacionado à época em que ele foi escrito, que foi em no final de 1960, inspirado principalmente naquela notícia sobre o atentado nos Estados Unidos contra uma igreja frequentada por negros. Então, aqui ele traz até a cidade. Então, ele pegou aquele local e trouxe para o poema. Aquela notícia daquele bombardeio da segregação e racismo nos Estados Unidos, ele trouxe para esse poema. E assim, agora, existe um enlace entre esses 3 países, e a Alana vai explicar um pouquinho para a gente. Então, esse enlace entre Brasil, Cabo Verde e Estados Unidos é como nós acabamos de citar para vocês. Manuel Bandeira realmente tira o poema dele de uma notícia de jornal, como apresentamos lá no começo, onde João Gostoso, desaparecido. E o que acontece? Jorge Barbosa, cabo-verdiano, vai lá e faz uma releitura, uma intertextualidade do poema de Manuel Bandeira. E com isso os Estados Unidos está interligado entre eles, pelas questões que Jorge Barbosa apresenta e o que a Camila acabou de falar, que acontece em Bergman. Mas, Camila, que essas coisas mudam hoje? Então, a gente viu aqui por que esses temas acontecem, são tão importantes? Eles acontecem no Brasil, acontecem em Cabo Verde, acontecem nos Estados Unidos, eles acontecem em qualquer lugar do mundo, são temas universais. Então, a gente se pergunta, esses temas, essas coisas, esse racismo, a segregação, isso ainda ocorre? Então, eu trouxe essa imagem aqui para a gente refletir um pouquinho. A primeira imagem é de um discurso de Martin Luther King em 1963, que foi o mesmo ano desse bombardeio, e esse discurso faz parte de uma das manifestações para os direitos civis das pessoas negras nos Estados Unidos. E a segunda imagem é o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, que também luta contra o racismo e contra a violência policial a pessoas negras. E ocorreu em 2020. Vocês acham que mudou muita coisa?
Então, fica aí essa questão também para vocês. E, falando em questão, novamente, o que um suicídio no Rio de Janeiro e um atentado nos Estados Unidos têm em comum? Nós trouxemos todos esses elementos para vocês, os poemas, o modernismo, e nós queremos que vocês respondam essa pergunta no questionário que a gente fez lá no Google Forms, junto com outras perguntas também sobre o tema. Muito obrigada!